Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Barros Marques. Hoje nós vamos tratar do tema relativo ao relatório de gestão fiscal RGF e os limites de gasto com pessoal impostos pelo artigo 169 da Constituição Federal. O relatório de gestão fiscal ele é um instrumento de transparência criado pela Lei Complementar número 101, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, no sentido de dar transparência, em homenagem ao que dispõe o artigo 48, que determina que tanto o PPA e o DOI-LOA são instrumentos de transparência fiscais. Além disso, também são instrumentos de prestação de contas. Alinhado a isso, temos também os relatórios fiscais, é o que dispõe o artigo 48. Os relatórios fiscais criados pela Lei de Responsabilidade Fiscais são o relatório de gestão fiscal, que é o que nós estudaremos aqui, e também temos o relatório resumido de execução orçamentária. Bom, quanto ao relatório de gestão fiscal, o RGF ele foi criado e é imposto especificamente pelo artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o intuito de estabelecer controle e transparência e obter e trazer subsídio para a fiscalização no que diz respeito a gasto com folha de pagamento pessoal, bem como níveis de endividamento do governo, limite para inscrição de réis a pagar e a disponibilidade de caixa. Então são esses os temas abordados nesses relatórios de gestões fiscais. O relatório de gestão fiscal, quanto à obrigatoriedade de publicação deles, a lei impõe que todos os órgãos e poderes definidos lá no artigo 20 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal têm a obrigatoriedade de periodicamente publicar o tal RGF. Os órgãos e poderes lá elencados são todos os órgãos integrantes de cada esfera de governo, quer seja federal, estadual ou municipal. Lembrando que, então, temos o Poder Executivo como um todo publicando o seu próprio relatório de gestão fiscal, incluindo todos os departamentos, ministérios e unidades da administração direta e indireta dentro do relatório. Temos o Poder Legislativo, em que cada casa que compõe o Legislativo publicará o seu respectivo relatório de gestão fiscal. Isso quer dizer que, no caso do governo federal, a Câmara, o Senado Federal e também o Tribunal de Contas da União publicarão cada um deles o seu relatório de gestão fiscal. No caso dos estados, as assembleias legislativas e respectivos tribunais de contas. E no caso do município, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do município, onde houver. Temos também a obrigatoriedade dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, os poderes judiciário federal e estadual. Lembrando que no caso do município não temos Poder Judiciário na sua estrutura de governo. Então veja, no caso do governo federal, cada tribunal integrante do Poder Judiciário, cada um deles, por terem autonomia administrativa, deverá publicar o seu respectivo relatório de gestão fiscal. Então, na esfera federal, temos a obrigatoriedade de publicação por parte do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça também publicará o seu. Cada tribunal integrante da Justiça do Trabalho, ou seja, o TST e cada um dos 24 tribunais regionais do trabalho, na Justiça Eleitoral, o TSE e cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais, a Justiça Militar. Ressalvo aqui apenas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que, embora faça parte do Poder Judiciário da União, mas a lei
excepcionalizou no que diz respeito à fixação desse limite no Poder Judiciário e o integrou lá no limite do Poder Executivo Federal. Então o TJDF, o limite dele, ele tem um limite individualizado, mas é a conta do limite que nós veremos a seguir, né, específico do Poder Executivo. O mesmo acontece com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, no caso do Poder Judiciário, aqueles tribunais, e além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça também, que é um órgão integrante do Judiciário Federal, deverá publicar um relatório de gestão fiscal. Já na esfera estadual, o relatório deverá ser publicado pelos respectivos tribunais de justiça. Pois bem, o artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele estabelece, na verdade o 54 e 55, ele estabelece a periodicidade e o que deverá conter em cada relatório. O relatório de gestão fiscal do Poder Executivo, em cada quadrimestre, já que a periodicidade para publicação, como vocês podem observar aqui no quadro à frente, ela é de periodicidade quadrimestral, eu vou falar com mais detalhe em seguida, mas lembrando que no caso do Poder Executivo, o seu relatório de gestão fiscal, ele será um relatório mais robusto, porque ele contará periodicamente, ou seja, todos os quadrimestres dele conterão informações de controle de gasto pessoal, endividamento, resto a pagar e disponibilidade de caixa. Nos demais relatórios dos demais poderes e órgãos, esse total de informações só será obrigatório no relatório de terceiro quadrimestre. Nos demais relatórios dos demais poderes, o RGF tão somente tratará de gasto de pessoal. Nessa abordagem aqui hoje, independente do que tipo de relatório, nós vamos ficar restrito à parte do relatório de gestão fiscal que trata justamente do limite de gasto com pessoal. Pois bem, o prazo de apuração e publicação do relatório de gestão fiscal, como eu acabei de dizer, ele é quadrimestral. Lembrando, então, que um ano, como tem 12 meses, nós podemos dividir em 3 quadrimestres. Sendo que o relatório de gestão fiscal de primeiro quadrimestre, ele alcançará o período de gasto, já que é mensal, inerente a maio do ano anterior até abril do ano em curso. Então, lembrando que abril fecha o primeiro quadrimestre. E na prática é isso. O mês de apuração, fechamento do quadrimestre e 11 meses anteriores. Maio do ano anterior, abril em curso, eu tenho aí a composição do relatório de gestão fiscal quanto ao período de apuração do gasto de pessoal do primeiro quadrimestre. Prazo de publicação determinado na lei, sempre 30 dias após o encerramento do bimestre, do quadrimestre, que no caso aqui, 30 de maio do ano em curso. Da mesma forma, nós temos o relatório do segundo quadrimestre, que abrangerá as despesas relativas ao período de apuração de setembro do ano anterior até agosto do ano em curso, quando encerra o segundo quadrimestre, tendo 30 de setembro do ano em curso, prazo final de publicação do relatório. E o de terceiro quadrimestre, o período de apuração alcançado é de janeiro a dezembro do ano em curso, lembrando que dezembro é o encerramento do terceiro quadrimestre, e o prazo de publicação até 30 de janeiro do exercício subsequente. O relatório de gestão fiscal, em termos de estrutura, e como eu já havia dito, aqui tem um exemplo de um relatório, ele, em termos de estrutura, ele é relativamente simples em comparação aos demais demonstrativos de orçamento público, né? Então, esse demonstrativo aqui do RGF ele diz respeito a gasto com pessoal. E esse demonstrativo, basicamente, o que ele traz? Ele traz aqui, então, o total de despesa, que aí chama de despesa bruta, com pessoal do período de apuração, que nesse caso aqui eu tenho um relatório de gestão fiscal de primeiro quadrimestre, como observem aqui, então ele alcança maio do ano anterior até abril do ano em curso a que se refere o relatório. Essas despesas equivalem a todo esse período. E o relatório, como a função dele, além de demonstrar os gastos pessoal, vai mostrar
se esses gastos estão dentro dos limites que nós trataremos a seguir, enquadrado dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, ao regulamentar o artigo 169 da Constituição. Então, o relatório ele traz a despesa bruta, deduz-se, há uma dedução de despesas, algumas despesas pessoal autorizadas e fixadas, estabelecidas na própria LRF, como eu aqui aponto. Então nós temos o gasto bruto com deduções, como por exemplo, indenização por demissão de incentivo à demissão voluntária, decorrente de decisão judicial de período anterior de apuração, despesas de exercícios anteriores e anterior ao período de apuração, além do gasto com inativo e pensionistas com recursos vinculados. Esses gastos com o pessoal podem ser deduzidos para que se apure a despesa líquida com o pessoal do período. E é essa despesa líquida que será comparada com um parâmetro muito utilizado nas leis fiscais, chamado Receita Corrente Líquida, RCL. A receita corrente líquida nada mais é do que o total de receitas correntes, lembrando que quanto à categoria econômica, as receitas elas se classificam em correntes e de capital. Então, a receita corrente ela vai tratar das receitas, a receita corrente líquida tratará das receitas correntes com deduções. Ou seja, o total de receita corrente deduzido alguns fatores, quais sejam contribuições previdenciárias, quer seja do setor público, quer seja do setor privado, além de gasto, as receitas provenientes de PIS e PASEP, da compensação da lei Candir, que é a lei complementar número 87, bem como a compensação entre os regimes previdenciários, como prevê o artigo 201 da Constituição, com essas deduções, além da dedução das transferências correntes concedidas pelo ente da federação. Todas essas deduções sobre a receita corrente líquida nos dará como resultado, ou todas essas deduções sobre a receita corrente, nos dará como resultado o total de receita corrente líquida, que é essa RCL, ok? Então, a lei estabeleceu, mais precisamente nos artigos 19 e 20, um limite de gasto em que, comparado com a receita corrente líquida, em termos percentuais, cada órgão e poder de cada esfera de governo não poderá ultrapassar. E é esse que é o famoso, então, são os famosos limites de gasto imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja aqui, o que ela diz? Que a União Federal não poderá gastar mais que 50% das suas receitas correntes líquidas com o pessoal. Já os estados não poderão, cada um deles, gastar mais que 60% das suas respectivas RCLs com pessoal. Os municípios também não podem gastar mais que 60% das suas RCLs com pessoal, e o Distrito Federal, que é um caso especial, e esse limite aqui é obtido não somente com a leitura expressa e limpa da RCL, ou desculpa, da Lei Complementar número 101, mas após uma interpretação do dispositivo por decisão do Supremo Tribunal Federal, que então definiu que no Distrito Federal, no caso, seu limite global só pode ser até 52%. Lembrando que esses limites, como a própria LRF determinou, ele deve ser dividido entre os poderes e órgãos integrantes de cada esfera de governo. Então, o que aconteceu? 50% do limite de gasto com o pessoal, com base na receita corrente líquida, para a União, esse limite será assim dividido: 40,9% para o Poder Executivo, 2,5% para o Legislativo, 6% o Judiciário, 0,6% o Ministério Público. Lembrando que, nos termos da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro do limite do Executivo, tem 3% aqui reservado para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, além de os gastos com pessoal dos servidores integrantes dos cargos em extinção dos ex-territórios de Roraima,
e do Amapá. Esses limites, então, não podem ser compensados entre poderes e órgãos. O que quer dizer que se o Poder Legislativo, por acaso, ultrapassar o limite em 1%, então o somatório dos gastos do Legislativo corresponderam no período a 3,5% da receita corrente líquida. Se o Judiciário reduzisse na mesma proporção, quer dizer, 1% do seu limite, e aqui fechasse em 5%, o que faria que esse limite se tornasse inflexível, o limite global, isso não seria suficiente para atendimento do que dispõe o artigo 169 da Constituição. Por quê? Porque não é permitida a compensação de limite entre órgãos e poderes. Tá? Também para conhecimento, o Poder Legislativo não esse limite, apesar de 2,5 para o Poder Legislativo, também deve ser observado detalhadamente, ou seja, ele será distribuído proporcionalmente nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal entre os órgãos que o compõem. Isso quer dizer que a leitura, em termos de publicação de relatório, no caso do Legislativo, somados os 3 órgãos integrantes do Legislativo Federal, não pode ser ultrapassada a 2,5%, mas esse 2,5% ele é dividido nos termos daquele dispositivo que eu acabei de citar. Então, o parágrafo 1º do artigo 20 da LRF será dividido entre o Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O mesmo vai acontecer, então, com esses 6% do Poder Judiciário, em que ele também deverá ser dividido com base no mesmo dispositivo nos 3, dentro dos órgãos que o compõem, quer dizer, todos aqueles tribunais e ramos do Judiciário integrantes desse poder. E temos aqui, então, o limite do próprio Ministério Público, 0,6%. Essa mesma leitura deverá ser observada em termos da esfera de governo regional, que são os estados. Então, cada estado, o seu poder executivo contará com 49% da receita corrente líquida como limite de gasto pessoal. Já o poder legislativo, 3%, e esse 3% também deverá ser dividido entre as assembleias legislativas e tribunais de contas respectivos, com base naquele mesmo dispositivo, e os 6% do judiciário estadual, tendo como limite para esse poder, além de 2% para o Ministério Público do Estado, de forma que, somados esses limites, eles darão no máximo, o seu somatório dará no máximo 60%. No Distrito Federal, o limite, então, fica tão somente dividido entre os 2 poderes, considerando que na estrutura do governo do Distrito Federal só temos o Poder Executivo e Legislativo, já que o Judiciário e o Ministério Público, que tem jurisdição no DF, ele integra como órgão os órgãos da União, que é o TJDF e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por isso que não aparece limite para eles aqui, porque eles não compõem a estrutura administrativa do DF. E aí temos a estrutura, o Poder Executivo, que no caso do DF coincide com o Estado, o limite, no caso 49%, e o Legislativo também, que coincide com o Estado, ficando com 3%. Lembrando que esse 3% deverá ser dividido entre os órgãos que compõem o Legislativo. No caso do DF, Câmara Legislativa e Tribunal de Contas do Distrito Federal. E por fim, temos aqui a divisão também dos 60% entre os poderes que compõem o município, ficando assim 54% dos 60% para o Executivo e 6%, os 6% restantes para o Legislativo Municipal. Perfeito? Pois bem, o que restou agora então esclarecer é o seguinte: temos os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder e órgão integrante de cada esfera de governo para gasto pessoal com base
na receita corrente líquida, mas qual seria a sanção em caso de ultrapassagem de cada um desses limites pelos órgãos integrantes? Ou qual seriam as sanções, né? Porque, na verdade, não é somente uma. Então, vamos lá. O que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 169? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela dispõe lá no seu artigo 23, e aqui eu coloquei como resumo, mas eu acho que vale a pena citarmos, mostrar esses artigos, os próprios artigos aqui, como estão escritos. Então vamos lá no artigo 23 da LRF. Então diz assim, ó, artigo 23, se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20, são aqueles poderes e órgãos que nós detalhamos os limites agora há pouco. Então, se a despesa total com pessoal do poder ou órgão ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, e o que diz o artigo 22? O artigo 22 diz assim, ó, se a despesa com pessoal, lá no parágrafo único dele, passar de exceder a 95% do limite, o que quer dizer? Vamos dar um exemplo. 95%. Qual é o limite do poder executivo municipal? No quadro anterior eu mostrei que equivale a 54% da RCL. Então, se a despesa com o pessoal exceder a 95% desse limite, ou seja, 95 de 54, que equivale a 51,3%, são vedados ao poder o órgão do referido artigo 20 que houver o incorrido no excesso. Então, ultrapassou 95%, a partir daí já fica vedado. A concessão fica vedada, né? A concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. 2. A criação de cargo, emprego ou função. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa. 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente da aposentadoria ou o falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. E 5. A contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. Esse inciso aqui, ele fala da convocação extraordinária do Congresso Nacional, tá ok? Então, pagamento de hora extra para contratação extraordinária e convocação extraordinária do Congresso estaria excepcionalizado da vedação. Mas, fora isso, qualquer tipo de hora extra estariam vedadas, e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Quer dizer, a ressalva caso de convocação extraordinária ou outras situações previstas nas LDOs. Mas, fora isso, qualquer contratação de hora extra estaria fora. Voltando aqui no artigo 23. Então, além sem prejuízo das medidas quando o gasto com o pessoal ultrapassar o patamar de 95%, se o total de despesa do pessoal exceder o limite de 100% dos limites fixados na LRF para cada esfera de governo, então falando aquele mesmo exemplo, no caso do município, do limite do Poder Executivo Municipal, se ultrapassar os 54% o Poder Executivo Municipal, e isso também valeria por 6% para o Legislativo Municipal, para os 2,5% para o Poder Legislativo Federal e assim sucessivamente, ou seja, ultrapassar qualquer um daqueles limites, mais precisamente aqui, ó, qualquer um desses limites aqui, o que diz o artigo 23? Se qualquer órgão ou poder ultrapassar qualquer um desses limites aqui, então a sanção, ou seja, as providências, medidas corretivas deverão ser a seguinte: se ultrapassar o percentual excedente
terá que ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, claro, seguintes da apuração da ultrapassagem, né? Sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º da Constituição, que nós leremos em seguida. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição, e o inciso 1 da Constituição, ele fala em... O inciso 1 do artigo 169, ele fala: se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa pessoal ou acréscimo de decorrentes, desculpa, nada a ver. Esse aqui é o inciso 1 do parágrafo 1º, me perdoem. Aquele dispositivo faz remissão ao inciso 1 do próprio caput do artigo 169, que diz: a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder, quer dizer, a despesa, né, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, aqueles limites de que tratamos agora há pouco. Ele não poderá exceder. Aí diz assim o inciso 1, é desse inciso que aquele artigo 23 está falando: redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções comissionadas. Lembrando que esse tipo de cargo, eles são demissíveis ad nutum, ou seja, de livre exoneração. Então, ele diz assim, ó, como medida em caso de ultrapassagem, no caso dos 20%, né, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção do cargo e função, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Só que vocês observem que a Constituição, né, no texto da lei, tem aqui uma observação que é para que se verifique o que dispõe o ADIM 2238-5, que é uma ação direta de inconstitucionalidade processada no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o que essa decisão fixa é que não se pode reduzir valores no caso de contenção de gasto. Ou seja, esse dispositivo aqui tem que ser interpretado assim, ó. No caso de necessidade de redução de aplicação do dispositivo do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 69 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tão somente com a extinção dos cargos e funções comissionadas. Só essa medida que pode ser adotada, e não a redução do valor. Mas eu também posso dizer que basta também exonerar, não necessariamente extinguir, porque essa é uma medida de expediente, já que os cargos são demissíveis ad nutum, basta a extinção, ou melhor, a exoneração dos ocupantes desses cargos e funções comissionados, que também a medida terá efeito de impacto orçamentário em redução dos gastos. Aí o artigo 23 diz assim, ó, é facultada a redução temporária da jornada de trabalho como adequação de vencimento à nova carga horária. Essa medida também tem sua eficácia suspensa, então ela não pode ser aplicada porque essa ADIM não permite que isso aconteça, ou seja, pode até ocorrer a redução da jornada de trabalho, mas não com redução de vencimento. Então, se você pode reduzir a carga horária, mas o órgão não vai poder reduzir a remuneração de forma equivalente, sendo assim, essa medida não tem eficácia fiscal. Portanto, não entendo eu como surtirá efeito para a redução dos gastos. E aí diz aqui o parágrafo 3º. Não alcançada a redução no prazo estabelecido, enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá, ou seja, não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá receber transferências voluntárias, essas são as sanções institucionais, né? Obter garantia direta ou indireta do outro ente, e veja bem, ele fala assim, ó, o ente da federação não poderá. Isso quer dizer que a sanção não se aplicará tão somente ao órgão ou poder que deu causa ao excesso. Então, se o município, o poder legislativo municipal, ultrapassar o limite e ele incorrer nessa situação do parágrafo 3º aqui, do artigo 23, o município como um todo terá que adotar ou ficará sujeito a essas sanções institucionais.
E assim também serve para os Estados e União. Então não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida imobiliária e as que visem a redução da despesa pessoal. Pois bem, além dessas medidas de restrições institucionais, quer dizer, as restrições no parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se as despesas total pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano de mandato dos titulares do poder e órgão referido, poder e órgão lá do artigo 20. Além disso, pessoal, olha só, que essas aqui são as medidas institucionais. Redução de 20% no pelo menos 20% da carga dos gastos com cargos e funções. Na verdade, não é 20% dos gastos, e sim 20% da ocupação dos cargos e funções existentes. Essa é a primeira medida restritiva que deva ser adotada. As demais estão diretamente escritas lá no artigo 169 da Constituição, que vejamos. Diz assim, ó. Então, parágrafo 3º. Para cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado em lei complementar, que são 8 meses, que ele diz em 2 quadrimestres, né? Então, cada ente da federação adotará as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função comissionada. Poderá também adotar medida de expediente, que sejam coisas que a própria gestão pode fazer sem ferir a lei, como, por exemplo, exonerar pessoas que ocupam cargos e funções comissionadas, proibir pagamento de hora extra, exceção do serviço extraordinário do Congresso Nacional, serviço extraordinário por convocação, né, do Congresso Nacional, dentre outras medidas possíveis. Adotada essa medida ou as de expediente, e mesmo assim o limite o parâmetro, ou seja, os gastos com o pessoal não fiquem dentro do parâmetro estabelecido na lei complementar, então o poder e órgão deverá passar para a segunda medida, que é a exoneração dos servidores não estáveis. E se ainda assim, após adotadas essas duas medidas iniciais, ainda não foi suficiente para a adoção dos limites ou para que os gastos retornem para dentro do limite estabelecido, então adota-se o que dispõe o parágrafo 4º, que ele diz assim, ó, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior, que são essas do inciso 1 e 2 do parágrafo 3º, não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação na lei complementar referida neste artigo, que são os limites, o servidor estável poderá perder o cargo desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão e a unidade administrativa objeto de redução pessoal, que na prática quer dizer o seguinte: o servidor estável poderá perder o cargo, ele deverá ser exonerado também. Então, em resumo, pessoal, as medidas corretivas a serem adotadas por cada um desses poderes e órgãos integrantes das esferas de governo, em caso da ultrapassagem desses limites aqui, são, em resumo, redução de gastos através de medida de expediente. Aí, se essa medida não for suficiente, passa para a segunda, redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e função de confiança. Aí, sendo assim, não sendo suficiente, passa-se para a terceira, exoneração de servidores não estáveis. E se nenhuma dessas medidas anteriores não forem suficientes, ainda assim, aí adota-se essa quarta medida, que é a exoneração dos servidores estáveis nos termos de lei federal. Essa lei já existe, inclusive, tá? Ela diz o seguinte, que para estabelecer o critério objetivo de exoneração de servidores estáveis, a ordem será, a precedência, né, de exoneração será aquele que tenha menor tempo de serviço e um menor número de dependentes. Ok? Dentre outras especificações que eles colocam, como carreira de Estado, tem uma certa limitação, etc. Mas
com observado o que dispõe essa lei, os servidores estáveis deverão ser exonerados. O que são considerados servidores não estáveis? Os servidores não estáveis são aqueles que estão em estágio probatório, que fizeram concurso, mas ainda encontram-se em estágio probatório, e aqueles servidores que não fizeram concurso público, mas ingressaram neste entre 5 de outubro de 86 e 5 de outubro de 88, que é a data de promulgação da Constituição Federal. Ok? Beleza, então, pessoal, sobre o tema em questão, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida ou demais esclarecimento, entre em contato comigo. Um abraço, até mais.